8 horas e 16 minutos, nós estamos apresentando o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapuã FM, o seu canal comunitário. Nós temos agora as dicas de saúde, né, Salete? Vamos para as dicas de saúde, e hoje é uma dica de saúde diferente, porque ela envolve 80 anos, nossa! Eu não tinha nascido ainda, né? São 8 décadas que nós vamos fazer em poucos minutos um resumo, porque durante as dicas de saúde do nosso programa, o nosso querido ouvinte sempre ouve nós falarmos da revista Vida e Saúde, da qual a gente tira vários conteúdos, né? Vários temas importantes. Então, esta revista Vida e Saúde tem agora um exemplar que comemoram as 8 décadas de saúde para diferentes gerações. Então, é sobre essas 8 décadas dos avanços na saúde pública, o que houve de inovação, que a gente rapidamente vai falar, comemorando, porque é uma matéria muito importante. Então, essa revista Vida e Saúde, que é uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem o objetivo de atender a população em geral, para que as pessoas, tendo uma saúde física de qualidade, possam viver melhor, mais. E aí, então, ela surge, esta revista, imagina só, em meio à Segunda Guerra Mundial. O conhecimento sobre a vida e sobre as leis da saúde, a doença e seus remédios, esse é o grande objetivo da revista Vida e Saúde. E nesses 80 anos houve uma verdadeira revolução no campo da medicina e da saúde pública. Eu gosto muito dessa parte, saúde pública, porque é a saúde nossa, do nosso dia a dia, que realmente mudou a vida das pessoas para melhor. Eu estou lendo partes da revista, né, dessa publicação de comemoração dos 80 anos da Vida e Saúde. Uma grande mudança de paradigma na vida dos brasileiros é que a gente deixou nesses 80 anos de ser um país essencialmente rural e se tornou um país urbano. E daí vieram as diferenças nas doenças que nós fomos acometidos. Tá certo. Verdade. Houve uma mudança na nossa alimentação, no nosso modo de vida, na nossa locomoção. Tudo se tornou diferente na medida que nós deixamos de ser rural e nos tornamos urbanos. Não mais somos um país com marcante desnutrição, mas agora o que a gente é? Um país com quase 60% da população adulta acima do peso. Hoje não é a cólera, não é a tuberculose, não é a pneumonia que nos são as principais causas de morte, nem a principal preocupação. Hoje, a nossa preocupação são os acidentes de trânsito, as doenças cardiovasculares, o derrame, o infarto, o câncer e o diabetes. Então, muda o nosso ambiente, muda o nosso modo de vida, mudam as doenças que nos assaltam e mudam o tratamento, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. De 1900, a primeira década, o que foi importante? De 1900 a 1938, quando surge a revista Vida e Saúde, em 1938, a primeira década até 1948, a grande descoberta foi o antibiótico, a penicilina. Pelo Alexander Fleming. Então, doenças que nos assolavam, matavam, as infecções bacterianas começam a ser debeladas. E aí a gente vai para um extremo que era a sífilis. Era uma sentença de morte. E com a vinda dos antibióticos, em meio à Segunda Guerra, né, a grande expectativa de vida com uma melhora total. Veio a cura da sífilis. Veio a cura da sífilis através da penicilina. Penicilina, que até hoje nós usamos, é o nosso antibiótico para pele, para pulmão, para garganta. É verdade. Infecções de pele, a penicilina. Então, as DSTs foram
como se dissesse assim, curadas completamente. Mas junto com isso vem um novo estilo de vida. Já que a sífilis não me assola mais, ela não me deixa mais enclausurado para eu não ter relações sexuais promíscuas, enfim. E aí então existe um início da liberação sexual. Porque se eu pego sífilis, eu tenho a cura. Então, vocês vejam que muda o comportamento. Muda o comportamento. E com o comportamento... O ser humano já com uma garantia... Exatamente. Já começa a se expor a outros... A se expor a outros problemas, a outros perigos, né? Certo. Então, o corpo humano... E aí também a gente sabe que o corpo humano é equipado de um sistema imunológico. E aí a gente compreendeu através das décadas que a gente aprimorando esse sistema imunológico, fortalecendo esse sistema imunológico, a gente não vai precisar tanto usar esses antibióticos. Essa também é uma grande descoberta. Então vamos lá, o antibiótico. De 1948, 1958. 58, meu ano de nascimento. Vamos lá. O que aconteceu? A grande descoberta foram os transplantes de órgãos. Imagina, eu fiquei sabendo, em 54 foi feito o primeiro transplante renal, realizado em Boston, na Escola de Medicina de Harvard, e o rapaz que recebeu esse rim, ele viveu ainda 8 anos. Teve uma sobrevida muito boa. E naquela época... Primeiro transplante, 1954. E com isso aí, então, a medicina também se ampliou a expectativa de vida. E ainda não estavam sendo descobertos os medicamentos como o interferon, que diminui o nível de rejeição desses órgãos transplantados, mas não houve dúvida que já foi um grande avanço. Hoje, quais são os transplantes que nós fizemos? Medula, coração, pulmões, pâncreas, fígado, pele, né? Porto Alegre hoje é um dos maiores centros de transplantes da América Latina, né? De 1958 a 1968, aí começa a se descobrir as doenças advindas do tabaco. Até o início da década de 60, o cigarro era tido como um glamour, né? E aí foram se descobrindo as doenças associadas ao tabagismo. Doenças como cardíacas, pulmonares, câncer, tudo isso associado ao tabagismo. E então aqui diz assim, é bem interessante, que aumentou a venda por pessoa de 54 cigarros ano em 1900 para 4.345 cigarros por pessoa por ano em 1963. Claro que aumenta o número... aumenta o número de pessoas também, a população mundial aumentou também em função dos transplantes, dos antibióticos, que as pessoas viviam mais. Mas carregado com isso, aumenta este hábito tabágico também, que persiste em nós até hoje, né? Muitas doenças atrás dele, né? Em 1964, houve uma publicação do relatório do Ministério da Saúde norte-americano apresentando evidências conclusivas dos malefícios do cigarro. O cigarro foi reconhecido como uma verdadeira ameaça, abrindo portas para uma ampla campanha antitabagismo, que se perdura até hoje, que essa campanha antitabagismo, ela bate nas indústrias tabageiras, nas que fazem... Indústrias do fumo, né? Do fumo, né? É verdade. Sabemos que o cigarro é o único produto comercializado legalmente. O cigarro é uma droga lícita que mata 60% dos seus consumidores. Vamos lá? A cada 10 cigarros, a cada 10 pessoas que fumam, 6 vão morrer por causa do cigarro. Por causa do cigarro, de doenças provenientes do cigarro. É uma droga legal, reconhecida, tem registro, vendida amplamente, que mata. Ainda não é vendida em farmácias, felizmente. De 1968 a 1978, a grande descoberta são os fatores de risco associados para doenças cardiovasculares. Nesta época, em 1960, pouca coisa se sabia sobre problemas
cardiovasculares. O que levava à morte? Mas morre o Franklin Roosevelt em 1945, aos 63 anos, ele morre precocemente. E aí se viu que ele tinha uma pressão de 300 por 190, ou seja, de 30 por 19. A pressão máxima dele chegou a 30 e a pressão mínima a 19. É um absurdo isso. E ele morre de infarto. Não vamos esquecer que o Franklin Roosevelt, esse grande estadista e presidente norte-americano da década de 30 e 40, ele era um grande tabagista e fumava cigarro com piteira. Provavelmente esse tabaco teve uma grande influência nessa doença cardiovascular. Então foi feita um grande estudo em cima da morte do Franklin, das causas, né? Das causas da morte do Roosevelt, e se descobriu que a pressão alta levava ao infarto. Isso só na década de 60, imagina, 60, 70. Uma coisa bem recente para nós, né? Bem recente. As doenças cardiovasculares continuam sendo a causa de um número de morte muito grande no Brasil e no mundo. E não é por causa do desconhecimento das causas, mas pela falta da prática de hábitos saudáveis de vida. Um estudo norte-americano com 75 mil mulheres mostrou que 83% dos eventos cardiovasculares, isto é, infartos, derrames, poderiam ser prevenidos se elas praticassem 5 bons hábitos de vida. Quais sejam? Isso não é só para aquelas mulheres americanas, é para nós também. Não fumar, evitar o uso de álcool, ter uma alimentação saudável, praticar 30 minutos de exercícios físicos por dia e manter o peso ideal. E aí eu digo para o nosso ouvinte, se nós não fumarmos, não bebermos, se tivermos um hábito de uma comida saudável e se a gente caminhar 30 minutos por dia, nós não vamos ter aumento de peso. Isso é uma consequência. E não tem perigo de infarto também. Né? E aí baixa o risco de problemas, pressão alta, né? Claro. E então a teoria já está documentada, basta apenas praticá-la. Na década de 78 a 88, e é isso, muitos dos nossos ouvintes já devem se lembrar disso, a grande descoberta foi o vírus da AIDS, que no início foi um vírus preconceituoso que só acontecia para homossexuais, e depois se descobriu que o problema não eram grupos de risco, mas sim hábitos de risco, quais sejam um sexo desprotegido, transfusões de sangue sem o devido exame, né? O devido exame, né? Então, porque o vírus da AIDS ele se transmite através do sêmen, do sangue, via mãe e bebê também, né? Se faz uma transmissão vertical. Então, hoje se tem coquetéis que prolongam a vida da pessoa, dão qualidade de vida, mas não curam ainda, não anulam esse vírus que atinge todo o sistema imunológico. O vírus da AIDS, o vírus HIV não mata. Ele deprime tanto o nosso sistema imunológico, ele anula o nosso sistema imunológico, que são abertas todas as portas do nosso corpo para qualquer infecção entrar e a gente não ter como combater. Porque o nosso sistema imunológico hoje, diariamente o nosso sistema imunológico mata células cancerígenas, mata bactérias, mata fungos e mata vírus. A gente é uma máquina mortífera. Assim, tá sempre se defendendo. Sempre uma máquina de defesa. E o que o vírus HIV faz? Ele anula o sistema de defesa. Então, tudo que chegar... Porta aberta. Eu não tenho como me defender. Se hoje, assim, nós estamos com a nossa neta de 3 anos, a Beatriz, lá em casa, gripadinha. Não está com antibiótico, a Beatriz está com um sistema imunológico bom, vai curar aquela gripezinha dela ali. Bem alimentada. Bem alimentada, gripe sazonal, da época do ano,
Mas para uma pessoa que tem o vírus da AIDS, essa gripezinha que é benéfica... Pode levar à morte. Leva à morte. É verdade. Exatamente. Então, isso foi a grande descoberta. E aí vem, junto com o vírus da AIDS, essa descoberta do vírus HIV, na década de 90, vem a descoberta do genoma humano, que nós temos um DNA, que nós temos características próprias que podem ser mudadas conforme a nossa vida vai mudando, o nosso ambiente vai mudando. Que ali está o nosso ser. E isso tudo foi feito por Deus. Num genoma não é igual ao outro, isso é incrível, né? É o mapeamento do DNA, é o mapeamento do que nós somos. E quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, foi porque Ele nos fez. E todo esse genoma humano que foi só mapeado na década de 80, 90, Deus já sabia antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Pesquisadores descobriram que o material genético de cada pessoa não é estático, isso é muito importante, ou seja, ele é mudado ao longo da vida de acordo com as interações genéticas do meio em que a gente vive. Então, se eu vivo num meio ruim, um meio poluído, o meu genoma vai mudar. Vai mudar. Ao contrário também, então a gente é uma esponja, né? E aí a gente, na década de 90, descobre que a gente tem bactérias vivendo dentro da gente, como, por exemplo, no estômago. Existe uma bactéria que foi descoberta, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2005 pela descoberta da bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, que muda completamente o tratamento da úlcera. E aí tu faz a endoscopia digestiva alta, faz uma biópsia, tira um pedacinho. Se existe a presença da Helicobacter pylori, da bactéria, como é que é o tratamento? Com antibiótico. Porque é uma bactéria que precisa ser eliminada. E aí, se existe isso no estômago, imagina no intestino se não vai ter bactérias também. E necessitamos dessas bactérias, inclusive, para fazer o bolo fecal. E aí é que vem o grande boom. A gente tem uma alimentação tão saudável que a gente possa propiciar que bactérias benéficas nos ajudem a viver melhor. Então, aqui na revista Vida e Saúde diz assim, um estilo de vida saudável está associado ao melhor perfil de bactérias no intestino, que por sua vez vai estimular a imunidade e a saúde, favorece o metabolismo e a manutenção do peso e reduz o risco de diabetes, alergias e doenças psiquiátricas. Aí nós vamos lá vou fazer pro leite fermentado, fazer um comercial para o Yakult. E na última década, o que a gente viu? Que um grande aspecto da gente manter a saúde física em dia, são os relacionamentos. Relacionamentos saudáveis e proporciona vida saudável. A parte emocional estando bem cuidada, dá qualidade de vida para nós. Então, é interessante que a saúde, a medicina, né, a ciência veio pautando ao longo da década descobertas de medicações, descobertas de doenças, e aí nós voltamos lá para a origem da vida, lá para aquele primeiro casal no Jardim do Éden, Adão e Eva, que viviam junto com Deus e eram felizes, né? E tinham saúde, porque eles tinham um relacionamento estável. Inclusive, foi feita uma pesquisa que diz que a solidão mata e é tão ruim quanto o tabagismo e o alcoolismo. Imagina só a solidão. Nós temos que cultivar relacionamentos saudáveis, familiares, comunitários, no trabalho também, né? Então, outra coisa que diz também que as pessoas que estão mais satisfeitas com seus relacionamentos são pessoas que tinham 50 anos, que são pessoas que têm 50 anos de idade e estavam felizes também, estarão provavelmente felizes ao completarem 80 anos de idade. E troca de parceiros não mostra, as pesquisas mostram que não é
que não vai resultar necessariamente em felicidade. Tá? Então, vamos voltar para a nossa origem, vamos voltar a Deus. Isso aí foi um resumo, então, dessas 8 décadas que a revista Vida e Saúde trouxe, das principais descobertas que nos têm consequências sobre a nossa vida, saúde física, saúde mental, emocional e certamente saúde espiritual, porque nós acreditamos no criacionismo, né? Nós acreditamos que fomos criados para Deus com um propósito e que Ele nos ampara, nos mantém e nos salva. É isso aí. Ok. Tivemos aí dicas de saúde com a Salete.